Salve galera, eu sou a Júlia Rodrigues, me considero uma artista curiosa, gosto de testar várias possibilidades. Como é meu processo criativo? Que o meu processo criativo, eu não tenho uma fórmula pronta, assim, que eu já aplico. Tem vários fatores que influenciam, né, em torno dessa arte que vai ser criada. Eu gosto muito do desafio ter que trabalhar com coisas específicas, seja uma parede com um formato diferente, um material específico ou uma paleta de cores. Então, isso afunila os meus pensamentos já para o que vai se encaixar naquilo ali, naquela proposta, seja ela comercial ou livre. Então, com certeza o meio que eu vou trabalhar influencia nesse processo criativo 100%. Quais materiais e ferramentas você mais gosta de utilizar em suas criações? Claro que eu gosto do conforto de trabalhar com a tinta acrílica, bem pigmentada, o spray, canetinhas boas, mas eu gosto muito também de eliminar todos esses materiais que facilitam e ver o que sobra de mim se eu tiver só um papel e uma caneta. Às vezes até na minha mesa do meu ateliê eu desenho, assim, aí sai uma coisa boa, eu tenho que fotografar para aproveitar aquilo ali, né? Então é assim também eu testo como que tá caminhando a minha identidade, né? O que sobra do meu traço se eu não tiver nada facilitando ele, né? Isso é uma técnica boa para se conhecer, assim, dentro da sua própria arte. Mas com certeza o que eu tô mais gostando de trabalhar no momento é o spray, porque é muito prático. Como você escolhe os temas e as mensagens que quer transmitir em suas obras? Nem sempre eu escolho, né? Muitas vezes eu já sou solicitada para trabalhar algum tema, com alguma paleta específica, em alguma superfície específica, e isso para mim é bom porque afunila minhas ideias, que se eu tiver carta branca, eu vou ter muita ideia, muitas possibilidades. Então eu gosto muito de ter os desafios. Automaticamente o meu cérebro já começa a pensar no que vai funcionar nesse lugar para essa empresa ou para esse projeto. Quais são suas maiores fontes de inspirações? Eu percebi há pouco tempo que a natureza é uma fonte muito intensa de inspiração para mim, por causa das cores e dos formatos, né? Às vezes eu fico pirando, assim, nas cores, até no céu, assim, pareço aquelas malucas, assim, olhando as cores do céu junto com as cores das árvores, assim, formando, nossa, verde bem separado do azul. Então eu me inspiro muito nessa questão visual. E a minha mãe ter sido uma artista plástica, né, e ter convivido com isso, eu percebo também que me influenciou muito. Tem muita semelhança, então eu acho que inconscientemente a minha mãe é uma grande fonte de inspiração artística para mim. Se tivesse que definir a sua estética em uma palavra, qual seria? Uma palavra que define a minha estética seria olhar, né? O olhar. Sempre que você vê um olhão gigante em alguma coisa, você pode achar que fui eu que fiz, porque ele sempre vai ter lá os olhos. Quais foram as realizações mais importantes da sua carreira? Foi de forma interna, principalmente, que é quando eu comecei a me sentir mais confortável com a minha arte, com o meu trabalho, parar de ter tantas inseguranças e incertezas do que eu estava fazendo. Isso com certeza foi um marco, assim, eu sei certinho a hora que virou essa chave e eu parei de me preocupar um pouco com opiniões e coisas externas. Tem realizações físicas importantes. A primeira foi quando eu pintei a tela com as cinzas da minha mãe misturada na tinta. Quando a minha mãe faleceu, por ser artista, né, e ela me olhou assim, né, eu vi tudo acontecendo. Ela morreu na minha frente, assim, e eu vi, e ela me olhou e ela falou, pega as minhas cinzas e joga no piano e toca. Só que eu pensei, meu Deus, vai demorar 10 anos pra eu tocar piano, né? Aí eu olhei pra ela e falei, eu vou misturar na tinta e vou pintar uma tela dela. Eu amei, pode fazer. Aí ficou aquilo ali, e daí depois que tudo aconteceu, eu acabei sendo convidada para expor numa Bienal, aqui inclusive de Curitiba. Pensei, o que eu vou levar? Eu não sei o que eu vou fazer. Aí eu pensei, bom, chegou o momento dessa tela, daí eu precisava botar isso pra fora também e mexer com essas cinzas, então eu produzi essa obra que chama O Retrato da Partida, e inclusive a minha mãe, na hora da morte, né, como eu vi aquilo ali, então essa arte, ela é uma obra mais pesada. Foi onde eu comecei a trabalhar mais os olhos também, né, antes era uma coisa mais fofa, natureza e tal, e aí depois dessa coisa que eu vi, né, os olhos dela ali na hora da morte, que foi muito marcante pra mim, aí eu comecei a entortar os olhos nas obras e deixar mais pesado, cores estavam carregadas e as cinzas estavam ali naquela tinta. E essa obra ficou exposta um tempo, depois ela foi para outra exposição. E quando eu trouxe de volta para mim, acabou que uma pessoa de fora, da Austrália, viu essas imagens e se interessou por essa obra. E eu falei, meu Deus, será que ele nem sonha o que tem aqui nessa tela? Quando eu contei pra ele gostou mais ainda, se interessou mais ainda, e aí eu vendi pra ele essa tela. Eu não fiquei com peso na consciência de vender essa tela, porque ela já não era pra mim, eu não queria ter essa obra na minha casa, vendo ela assim.
Ela nunca foi minha, ela já foi criada para ir para outro lugar. E aquela imagem eu já tinha lá na minha cabeça, não precisava dela na minha parede. Então eu vendi, foi muito interessante porque eu levei a minha mãe para um lugar longe e ela me levou para lugares, não estando aqui, porque foi um marco na minha vida, né? Eu investi em coisas importantes e eu comecei a viver coisas com a arte que com certeza foi graças a essa realização, foi o marco mais importante que eu tive na minha carreira. Quais conselhos você daria para jovens artistas que estão começando na arte urbana? Eu acho que eu daria mais conselhos sobre a arte no geral, e acho que esse conselho se aplica para várias outras coisas, que é a constância, né? A constância, principalmente para descobrir uma identidade. Então, quanto mais você desenhar e tentar fazer coisas, né? E aí você vai vendo que algumas coisas vão se repetindo ao longo de tudo que você faz. Alguns elementos vão se repetindo e isso quer dizer que é a tua identidade, entendeu? Você pega esses elementos e junta, é uma coisa única, né? Então, acho que a persistência, né? A constância. No começo tudo é difícil, então acho que tem que ir seguindo, tem que testar muita coisa e não achar que você precisa escolher uma coisa só, né? A arte está aí para permitir diversas interpretações e é tudo teste. Você não precisa assumir uma postura específica, tudo é teste até o fim, não precisa escolher nunca.